paz do Senhor a todos. Amém. O Vanderlei é muito carinhoso, né? Então ele fala uma porção de coisa aqui como se a gente fosse as pessoas mais maravilhosas do mundo. Muito obrigado pelo carinho dos irmãos. A gente ama muito a igreja de Guaratinguetá por causa desse nosso irmão Vanderlei. Aprendemos a amar os irmãos. E às vezes que a gente teve a oportunidade de abençoar a igreja aqui, nós não pensamos duas vezes em fazer isso. Então trouxemos esses irmãos muito queridos também, que vieram aqui cooperar com os irmãos. Hoje a gente está aqui de novo. E aí vocês vão aturar a gente um bocadinho. Daqui a pouco acaba, a gente vai para casa, vai almoçar. Mas eu quero compartilhar algumas coisas que Deus tem feito com a gente nesses últimos dias. E cantar uma canção aqui. Eu não vou cantar essa canção agora. Ele já quase ficou com a cara fechada. Eu vou cantar depois essa canção. Eu queria cantar uma outra canção agora que é bem conhecida. Só que eu sou um cara que não esqueço nada, principalmente letra de música. Então eu vou tentar, porque não estava nos meus planos, mas por causa da mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu quero cantar essa canção. Todos nós temos um chamado de Deus, e o chamado de todos nós é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, capítulo 5, versículo 18 diz assim: e Ele confiou a nós o ministério da reconciliação. Todos nós temos esse ministério. Alguns têm o dom para pregar, outros para cantar, outros para cuidar do zelo das coisas da casa do Senhor, outros têm talento para cozinha e tantos outros talentos que Deus nos deu. Mas o ministério, todos nós temos o mesmo ministério, o ministério da reconciliação. Amém? E Ele confiou a nós, diz as Escrituras, a palavra da reconciliação. Então eu quero cantar essa canção antiga. Diz assim, ó: tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem-querer, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. O chamado que um dia fizeste a mim, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. E aí, quando a gente está na obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, aleluia, às vezes vem a adversidade, né? E não são poucas. Senhor, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais a igreja, eu estou cansado, eu trabalho demais, eu tenho uma vida para cuidar, uma família para cuidar, eu tenho minhas coisas para cuidar. Se você está com o seu coração cansado, a sua mente cansada,
Eu quero te dizer, a palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 10, versículo 18: torre forte é o nome do Senhor, nele o justo encontra descanso, repouso. Torre forte é o nome do Senhor, torre forte é o nome do Senhor, nele o justo se acolhe e está seguro. Torre forte é o nome do Senhor. Descansa a sua alma no Senhor agora, em nome de Jesus. Torre forte é o nome do Senhor, torre forte é o nome do Senhor, nele o justo se acolhe e está seguro. Torre forte é o nome do Senhor, nele o justo se acolhe e está seguro. Torre forte é o nome do Senhor, torre forte é o nome do Senhor, torre forte é o nome do Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. O Senhor é o teu socorro, a tua fortaleza. Amém? Você pode dizer para quem está do seu lado: Ele é a torre forte, Ele é o teu Senhor. Amém, o Senhor é torre forte. No final eu canto a outra música, irmão Vanderlei. Irmão, se eu não cantar essa música, nunca mais eu sou convidado para estar aqui. Mas você sabe que toda vez que eu canto essa música eu lembro de você? Toda vez, impressionante. Cantei ontem na igreja que a gente estava, e aí no meio da música me vem Vanderlei lá no meio da música. Aparece, o Vanderlei aparece no meio da música assim. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 6. O Senhor é torre forte, Ele é soberano. Ó, irmãos, eu falo alto, viu? Se puder abaixar esse microfone aqui, eu sou pentecostal. Sou penteca, aleluia. Canelinha de fogo. Aleluia, brincadeira. Repleplé, né? Sou repleplé, aleluia. Aleluia. Deixa a sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 6. Nós vamos compartilhar esse texto com os irmãos. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra. E nós estamos aqui, Senhor. Nós viemos por tua causa, para o louvor da tua glória. Pedimos que o Senhor fale conosco, como o Senhor tem feito nesse lugar. Continua fazendo a tua obra, Senhor. Aleluia. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, o nosso amado Senhor, aquele a quem nós demos a nossa vida. Amém. Aleluia. Todos nós, então, temos um chamado da reconciliação. E isso não é exclusivo para algumas pessoas. Não faz parte de um ministério de uma pessoa específica, mas faz parte da vida de todos nós. E eu queria propor uma coisa para vocês aqui agora. Queria virar uma chave. Quando nós vamos ler essa palavra, eu quero que você tire você do foco e olhe para o Senhor Jesus e para as pessoas a quem Ele ama. Então, você obviamente é amado por Deus, mas a minha proposta para você nessa manhã é que você saia de cena
E deixe o Senhor falar aquilo que Ele quer falar a respeito dos outros, das pessoas que Ele tem colocado perto de você, ou que Ele vai atrair para você. Amém? Então, lembra disso. Em toda essa mensagem, sai de cena e deixa Deus falar com você, porque Ele quer te usar para salvar o pecador, para atrair o perdido, para que a sua família conheça Ele, para que os seus filhos tenham intimidade com Ele. Ele quer que você seja uma bênção no seu reino, porque é por isso que você foi salvo, para que o nome dEle fosse engrandecido na sua vida. Amém? Então Marcos capítulo 6, no versículo 1 diz assim: tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Até aqui por enquanto. Marcos está relatando, depois que Jesus tinha feito alguns milagres, Jesus volta para a sua casa. E ali onde ele estava, no seu ambiente, que era o seu ambiente comum, ele não pôde fazer muitos milagres, porque as pessoas não criam nele. As próprias pessoas da sua casa não criam nele. Eles chegaram ao ponto de dizer assim: Senhor, Jesus, nós estamos subindo para Jerusalém. Vamos embora, estamos indo para Caná. Por que você não aproveita essa oportunidade e faz os seus milagres lá, faz o que você tem para fazer lá? Já que se você está fazendo, então você precisa ser conhecido pelas pessoas. Os próprios irmãos deles disseram isso para ele: vamos embora, vamos subir com a gente agora. Porque eles não criam no Senhor Jesus como o Senhor. Então veja, a Bíblia diz que Jesus estava na sua casa, e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilhavam. Eles ficavam pasmos com a sabedoria que havia no nosso Senhor, mas eles não criam nele. O versículo 3 diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? É mais ou menos assim: esse camarada, ele não é ali da comunidade Carisma, que fica ali na rua de trás? Eu vejo esse cara todo dia. O que ele está dizendo? O que ele está fazendo? Então havia um descrédito pelo Senhor Jesus, porque ele sendo rejeitado na sua própria casa. Mas uma coisa importante estava acontecendo ali: Jesus estava dando testemunho da vida na sua própria casa. Deus te chamou para o ministério da reconciliação. Eu quero que você tire da sua mente, em nome de Jesus, nessa manhã, a ideia de que você não é uma pessoa que tem um chamado missionário na sua vida. Quando nós falamos de missão, principalmente na década de 80, já vinha o mapa da África, já vinha na nossa mente: África. O que é ser missionário? Ser missionário é largar tudo, é sofrer, comer o pão que o diabo amassou no campo missionário. Ser missionário não pode ter carro bom. Ser missionário tem que andar com dificuldade. Ser missionário é aquele pobrezinho que vem na igreja e pede oferta, e aí a gente enche o coração de compaixão e a gente serve esse missionário. Isso é uma mensagem demoníaca, isso não é bíblico. É fato que nós passamos por dificuldade, sim, mas não é só o missionário que passa. Todos nós passamos por dificuldades na vida, mas o chamado é o mesmo: reconciliação, atrair as pessoas para o Senhor Jesus. Então eu quero que você tire da sua mente a ideia de que você tem um outro chamado, e por causa disso você se especializa nesse outro chamado e deixa a pregação do Evangelho como segundo plano na sua vida. Jesus me chamou e te chamou para essa obra. Quando Jesus está na sua própria casa dando testemunho, ele deixa um princípio importante para mim e para você. Não adianta levantar as mãos no templo, não adianta nós sermos cristãos
para os nossos amigos. Nós temos um cristão no nosso convívio da nossa irmandade, se nós não formos cristãos dentro da nossa própria casa. O Evangelho do Senhor Jesus começa a se tornar verdade no nosso coração quando dentro da nossa própria casa nós testemunhamos desse Evangelho. Então agora, nessa manhã, é hora de você parar para refletir o que precisa ser corrigido dentro da sua casa. O que é que você precisa colocar no lugar? Lembrem-se, nós viramos uma chave no começo dessa mensagem, dizendo que ela não está focada em você, mas está focada nas pessoas. Mas para Deus alcançar as pessoas, Ele precisa cuidar do teu coração. E você precisa entender aquilo que Ele quer fazer na tua vida, e começando dentro da tua casa. Jesus volta para a sua própria casa, e ali dentro da casa dele, Ele dá testemunho. Dentro da vila, os estudiosos dizem que Nazaré tinha aproximadamente de 500 a 600 pessoas, era um vilarejo. E Jesus estava lá no seu vilarejo, dando bom testemunho, curando os enfermos, libertando os cativos. Mas diz a palavra que eles não entenderam que Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por causa da incredulidade, veja o que Ele diz aqui, ó. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes. No versículo 5 diz: não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Jesus nunca trabalha na incredulidade, irmãos. E às vezes você é cristão sozinho na sua casa, a sua família não crê, as pessoas não dão crédito à sua palavra. Talvez o seu filho cresceu e agora ele acha que os seus argumentos são ultrapassados. Talvez a sua filha já não te dá mais bola como dava antigamente. Talvez a sua esposa endureceu o coração, ou o seu marido já não ouve mais os seus conselhos, você que é mulher. Jesus passou por esse descrédito na sua própria casa, mas Ele continuou dando bom testemunho. Então eu quero te fortalecer nessa manhã, continue dando bom testemunho, continue olhando para o Senhor, continue vivendo a sua vida cristã com toda a força, com todo o entendimento, como diz a palavra, amando ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento e de todo o seu coração. Jesus pratica o testemunho dentro da sua própria casa. Todos nós fomos chamados, Deus nos confiou a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação, e nós precisamos começar dando o nosso testemunho dentro da nossa casa. É muito fácil entrar dentro de um ônibus, ir para o sertão do Brasil e dar testemunho do Evangelho lá em cima. Ninguém me conhece, ninguém sabe como eu sou como marido, ninguém sabe como eu me comporto dentro da minha igreja. Então lá, irmãos, é show de bola. Você precisa ver como é que eles te tratam lá em cima, né, Vanderlei? Ninguém me conhece mesmo. Mas ao Senhor Jesus ninguém engana. De Deus não se zomba. Então, se nós queremos fazer a obra de Deus, nós precisamos começar dando testemunho onde nós estamos, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, em nome de Jesus. Eu sei que Deus já está falando com você. Corrija o que precisa ser corrigido. Isso é tão sério, irmãos, que a palavra diz que até as nossas orações podem ser impedidas se nós não acertarmos as coisas dentro de casa. Corrija o que precisa ser corrigido. Jovens, em nome de Jesus, honrem seus pais. Respeitem sua família. Deem bom testemunho dentro de casa. Amém? Vai deixando Deus falar com você em nome de Jesus nessa manhã. Aleluia. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmãos de Tiago, José e Judas e Simão? Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs não vivem aqui entre nós? Então a primeira coisa, se você quer viver uma vida que é autêntica diante do Senhor, dê bom testemunho na sua casa. Amém? Aleluia. Vamos continuar aqui. Então Jesus diz no versículo 5, a palavra de Deus diz, não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes,
impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Jesus ficava pasmo com a incredulidade das pessoas, que viam as obras, mas não criam. Versículo seguinte diz ainda no versículo 6, Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando, e chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2. Quando ele está dando testemunho na sua própria casa e as pessoas não creem, ele dá um próximo passo. Quando nós começamos a orar pelo sertão do Brasil, nós estávamos na igreja, servindo a igreja há muitos anos. E eu sempre tive o desejo quando eu via os irmãos na igreja, eu sempre tive o desejo de ensinar os irmãos tudo que eu podia, para que eles também pudessem servir a igreja. Foi aí que eu peguei o Pipa, pequenininho na minha casa. Ele tocava violão, ele parecia aquelas pessoas que têm que são especiais e toca violão sentado, que coloca o dedo assim e toca violão sentado. Um dia eu entrei na sala e eu vi ele tocando violão sentado, deitado assim. Eu falei, rapaz, é melhor eu ensinar ele, porque senão ele vai desenvolver tocar deitado, vai ter que tocar na igreja o violão deitado. E aí chamei ele e comecei a ensinar a tocar, comecei a instruir ele. Então nós sempre tivemos esse desejo de que as pessoas que chegassem pudessem fazer aquilo que nós estávamos fazendo também, à medida que eles tinham um dom para isso. Então nós tivemos uma conversa, eu e a Roberta, e nós pensamos assim, eu acho que já está na hora da gente sair de cima do púlpito da igreja e deixar os jovens assumir esse lugar de adoração. A gente tocava, adorava o Senhor, deixar eles assumirem esse lugar para a gente começar a se dedicar a outras coisas. E o nosso coração começou a arder por algumas questões missionais. Eu sou de uma família que tinha muito apelo missional. Então nós começamos a orar por isso, eu e a minha esposa. E eu passei 1 ano e meio mapeando o sertão do Brasil. Foi 1 ano e 8 meses mais ou menos, orando com ela e compartilhando. Roberta, eu vi isso daqui, vi aquilo ali, vamos orar, e orando, até que eu cheguei no meu pastor um dia e falei para ele, rapaz, preciso conversar com você, vamos conversar. E sentamos lá no gabinete, e papo vai, papo vem, toma aquele chocolate, e de repente eu falei para ele, tem uma obra de Deus que Deus quer fazer na minha vida, Deus já falou comigo, está aqui. Aí coloquei na mesa, expliquei para ele como seria o projeto, a ida para o sertão do Brasil. Então bem empolgado eu disse a ele assim, e agora, vamos embora nisso? Você me ajuda a fazer isso? E ele falou, Alan, você não pode fazer isso. Você precisa cuidar da célula que você tem na sua mão. Eu tinha uma célula na minha casa. Ele falou, você tem pastoreado o pessoal da célula? Eu falei, mais ou menos. Ele falou, então você precisa cuidar da sua célula. Irmãos, naquela hora eu não sabia se eu matava ele ou se eu obedecia. Eu não sei, meu Deus, sem brincadeira, porque eu tinha trabalhado muito naquilo. E ele sonhava comigo algumas coisas da obra missionária. E quando eu falei, eu tinha certeza que eu ia ouvir, Alan, glória a Deus. Eu achei que ele ia levantar da cadeira, começar a falar em línguas junto comigo e me abençoar. E de repente ele falou, não, ele jogou um balde de água fria no meu coração. E eu não sabia, então se eu brigava com ele, eu se obedecia. Eu preferia obedecer. Não porque eu sou bom, porque a minha carnalidade queria matar ele, eu queria grudar no pescoço dele, mas o Espírito Santo desobedece. Então eu voltei para casa e falei, Roberta, nós não vamos, nós temos que obedecer, vamos cuidar da célula. E aí começamos um trabalho, continuamos o trabalho, aliás, celular na nossa casa. E quando a gente tirou os olhos disso, da obra missionária, e começamos a olhar para o campo missionário que era a nossa casa, a nossa rua, o ambiente onde a gente vivia, irmãos, Deus virou uma chave no nosso coração. Então nós começamos a olhar aquilo como um campo missionário. Chamamos nossos filhos, eles eram pequenos ainda. A Juju tinha 3 anos talvez, ou menos, pequenininha. E nós começamos a treinar os nossos filhos para aquela obra missionária que acontecia na nossa casa. Tivemos uma ideia, a minha casa, você chegava, ela tinha 2 portões grandes, largos na rua. Mas nós tínhamos uma casa que nós alugamos na frente e morávamos na casa do fundo. Então você descia uma escada, depois subia uma outra pequena escada e chegava na nossa casa. E nós tivemos a ideia de levar a nossa célula para a nossa garagem. Vamos para a garagem porque nós precisamos que a rua perceba que nós estamos orando, que nós estamos cantando e nós estamos pregando o Evangelho.
Então fomos para a nossa garagem. E ali naquela garagem nós fizemos um banner, nós tratamos aquele pequeno espaço como uma igreja. Então começamos a pastorear os irmãos que estavam com a gente naquela reunião. E os meus filhos ajudavam a gente. Um distribuía o folhetinho das músicas, a Juju, a gente subia a mesinha de centro, colocava o tapete na garagem, a mesinha de centro, e o outro trazia o café, o outro trazia a água, e a Juju era responsável de colocar as folhinhas em cada banquinho, ela colocava os banquinhos. Era diácono, irmãos, ela colocava, a diaconisa, colocava lá os bem pequenininha, e já foi se envolvendo com essa obra missional. E então a gente começou a perceber uma obra maravilhosa que Deus estava fazendo naquela rua. Um rapaz passou um dia e viu a gente naquela reunião. E ele passou e falou assim: ô Roberta, essa reunião que vocês fazem aí é só para vocês ou qualquer pessoa pode participar? Não, qualquer pessoa pode participar. Esse rapaz participou da nossa célula, entregou a vida dele a Jesus, e o Senhor transformou a vida dele, transformou a família dele, e graças a Deus, Deus começou a fazer aquela obra. Nós vimos Deus manifestando o poder dele nas pessoas que ele tinha dado para a gente cuidar. Nós não tínhamos muita amizade com as pessoas da rua, por causa da vida corrida de São Paulo. Eu saía 6 horas da manhã de casa, e voltava às 11h30, depois da faculdade, era muito duro. Então víamos as pessoas ou na padaria quando ia comprar pão, ou no final de semana quando alguém resolvia lavar um carro. Acabava: ô, bom dia, tudo bem? Aquele negócio que eu acho que vocês também passam por isso. Mas de repente Deus começou a trabalhar naquele lugar. E o vizinho da direita um dia estava, da esquerda, um dia estava numa discussão com a esposa, e nós não conhecíamos eles porque eles moravam também numa casa embaixo, no vizinho que tinha uma casa na parte de cima, e pouco a gente conversava com eles, eram novos no bairro, e de repente aquela confusão, aquela briga. Eu falei: Roberta, a gente vai ter que entrar, porque senão vai dar ruim lá, ele vai bater nela, ou ela vai bater nele, alguma coisa de ruim vai acontecer. Então nós entramos, eu abri o portão com rapidez, entramos dentro da casa, eu peguei ele, levei para o canto, e ele chorava muito, desesperado, por causa dos problemas familiares, e naquela noite, ele entregou a vida dele ao Senhor Jesus. Conversei com ele e falei: rapaz, isso precisa acabar. Isso precisa acabar. Eu falei: não tem condição uma pessoa viver nessa situação, não tem mesmo. Eu não sei como você suporta, nem eu sei como eu suporto. E fui levando ele para aquela... Eu falei: rapaz, só vai mudar de um jeito. Só tem um jeito para mudar: Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, entrando no meio do seu casamento. E ele chorava muito, e no final daquela noite, então, ele entregou a vida a Jesus. Resultado: já estava lá dentro da nossa célula, adorando a Deus com a gente, conhecendo o Evangelho. Era tudo muito novo para eles. A abertura da Bíblia, não sabia onde falar. Abra sua Bíblia, por exemplo, abra a Bíblia em Apocalipse. Ia lá para o começo da Bíblia procurar Apocalipse, 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 Apocalipse. Sabe? E uma delícia de ver isso acontecendo. Não, é o último da Bíblia, é o último, vai lá para o final. Ah, tá. Então você vendo eles crescendo na fé. Uma outra situação, um homem já estava em câncer, fase terminal. Um dia eu fui tocar numa gravação de um CD. Me envolveram num trem de um CD lá, e eu tive que ir. Ai, Senhor, e era dia da célula. Por muitas vezes nós tivemos o problema de sábado, nossa, acontecia 5 horas da tarde. Muitas vezes aconteceu de nós estarmos nas reuniões da igreja, os jovens jogando bola, o povo caindo na piscina, e eu chegava na minha família e falava: pessoal, bora para a célula. Ah, não, pelo amor de Deus, pai, hoje não, vamos embora, a gente tem que ir. Pior que o meu coração também queria ficar. Meu Deus, a picanha entrou na brasa, eu tinha que ir embora. Irmãos, muitas vezes. E o pior, atravessávamos a cidade e vai de carro, e vai. Chega em casa, corre, gente, vamos lá, vamos colocar as coisas na garagem, e sobe tudo, e de repente, ninguém foi para a célula naquele dia. Aí o culto acontecia, eu, a Roberta e as crianças. Vamos cantar, vamos orar, porque nós sabíamos o que nós estávamos fazendo. O Senhor foi permitindo que a gente passasse por isso para forjar o nosso coração. Para quem vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão fazendo isso?
E então, irmãos, uma vez, esse homem que já estava em fase terminal, eu fui tocar nesse CD, eu falei, Roberta, vamos cancelar a célula. Ela falou, não amor, vai que eu vou segurar a onda aqui. E a Roberta foi dirigindo a célula, acabou a energia na rua aquele dia. E nós tínhamos um combinado assim com a célula, nós vamos cantar, mas a gente tem que fazer a nossa voz chegar lá no final da rua. Então não se preocupa com a afinação, vamos cantar. Então a música acontecia assim na célula. Recebi um novo coração do Pai. Desse jeito. Porque a gente queria que a mensagem chegasse nas pessoas. Então, leva-me à sala do trono. Então, para quem era desafinado, era o céu na terra, né? Estou em casa, achei o meu lugar. Meu ministério é da adoração. Desse jeito. Irmãos, esse homem foi lá nessa célula, acabou a energia, foi uma bênção de Deus. Cheguei em casa, a Roberta falou, amor, foi uma bênção, nós oramos, nós cantamos, Deus visitou os irmãos. E algum tempo depois, 2 semanas depois provavelmente, esse homem recebeu a visita de um outro pastor na casa dele. E depois de conversar com ele, ele fez o apelo para ele. Você não quer aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida? Ele falou assim, não, eu já fiz isso. Aí a família assustou. Todo mundo falou, já fez? Foi? Já... Quando que o senhor fez isso? Foi há um tempo, umas 2 semanas atrás. Onde? Numa reunião que acontece aqui na garagem, aqui na frente. Aleluia! Ele havia entregue a vida dele ao Senhor Jesus. Poucas semanas depois ele faleceu. E nós vamos nos encontrar na glória. Aleluia. Se tiver uma garagem lá, ele vai estar lá fazendo culto. Aleluia. Porque Deus estava dizendo para nós, vocês precisam começar onde vocês estão. A obra começa onde vocês estão. E então, não adiantava sonhar com alguma coisa, mas eu quero ser útil no reino de Deus, eu quero ser útil na igreja, eu quero ser útil no louvor da igreja, eu quero ser útil na pregação na igreja. Se eu não faço isso dentro da minha casa, se dentro da minha casa eu não me preparo, eu não busco, eu não oro, eu não temo a Deus, os meus filhos não veem isso em mim, como eu vou servir a Deus em outro lugar? Então Deus fez essa obra maravilhosa lá no nosso meio. Tinha uma moça que nunca entrou na nossa reunião, mas ela disse para a mãe dela assim, mãe, hoje eu vou chegar mais cedo em casa. Ela falou, por quê, filha? Porque hoje é a sexta-feira, a gente tinha mudado para sexta-feira, é a sexta-feira da paz. Ela se debruçava na varanda da casa dela e ficava ouvindo os louvores. Recebi um novo. Aleluia. E ela ficava ouvindo os louvores e ouvia a comunhão da igreja e ouvia a palavra, mas nunca entrou na célula. Mas a semente foi plantada no coração dela. Percebe que Deus quer te usar e começar usando lá na tua casa? Percebe que quando você vai trabalhar de manhã, você pode colocar as mãos sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, sobre o seu marido, sobre os seus pais e abençoar a vida deles? Percebe que precisa ter culto doméstico, precisa ter reunião dentro do lar, precisa ter temor dentro de casa. Ah, mas na minha casa ninguém me ouve. Não tem problema, vai orando, vai colocando diante de Deus. Deus vai aprumar essa situação em nome de Jesus. Deus vai corrigir, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele endireitará as suas veredas. Confia nele. Mas comece dentro da sua casa, comece onde você está. E então depois de fazer isso, quando você fizer a primeira parte, comece a fazer a segunda parte. A Bíblia diz aqui no versículo 7, no versículo 6 ainda, Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. E então ele sai da casa dele, sai da aldeia dele, de Nazaré, e começa a ir nos povoados vizinhos, a anunciar a palavra.
porque ele já tinha feito a primeira parte e agora ele começa a anunciar. Então a Carisma de Guaratinguetá precisa ser essa igreja, que o evangelho é vivo dentro das casas, porque a consequência disso é essa igreja ter um povo cheio do Espírito Santo, que prega no trabalho, que prega na escola, que prega no posto de gasolina, que prega na padaria, que anuncia o evangelho no salão de cabeleireiro, mas que é um povo que prega a palavra com o coração cheio do Espírito Santo, porque vive a palavra de Deus. Então perceba que Deus está te convidando a viver isso, te chamando para viver isso. Glória a Deus. E então chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele dá a ordem a eles de que eles agora vão anunciar a palavra de Deus, as boas novas do evangelho, e vão de 2 em 2. A obra da igreja do Senhor Jesus, irmãos, nós temos 2 coisas para fazer nessa terra. 2 coisas para fazer. Nós temos que amar ao nosso Deus e anunciar as boas novas do evangelho. Se você estiver perdendo tempo com outra coisa, pare agora, em nome de Jesus. Corrija isso em nome de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Não é possível que nós não vamos anunciar o evangelho. Não é possível que nós vamos continuar calados. Não é possível que a gente vai continuar vendo as pessoas sofrendo e vindo se alimentar na casa do Senhor, mas não anunciando essa palavra para essas pessoas. Cuidado que você vai explodir. Vai inchar, até que um dia você explode. Mas se você anunciar o evangelho, você vai ver que Deus vai fazendo novas as coisas, Deus vai te enchendo, Deus vai te capacitando. Você não sabia nem falar e de repente agora você está um tagarela na presença de Deus, anunciando para todo mundo. Já parou para pensar que você pode chegar na padaria e dizer para a pessoa: olha, Deus ama você? Já parou para pensar que você pode dizer para o padeiro: olha, rapaz, ontem eu comi um pãozinho maravilhoso que você fez. Você sabia que Jesus era especialista nessa sua profissão? Aleluia. Quando você pega a massa lá, vai preparando e vai colocando, daqui a pouco ele cresce, o pão cresce, chega na mesa das pessoas. Jesus tinha um método diferente, o forno dele era diferente, mas ele era especialista nisso. E o cara fala: é mesmo, rapaz? Um dia eu te falo, Deus te abençoe. Já parou para pensar que você pode dizer para a menina do caixa: quanto custa? Custa tanto. Rapaz, ainda bem que é só isso. Maior foi o preço que Jesus pagou por mim. Quê? Percebe? E assim Deus vai trabalhando. Eu não estou dizendo que você precisa ficar lá, não, para o que você está fazendo aí agora. Vamos lá, traz um café para mim que eu vou falar uma palavrinha. Não é isso. Eu estou dizendo de oportunidades. É de oportunidades. A Bíblia diz que a vereda do justo, ela vai amanhecendo, o caminho do justo vai iluminando e se torna dia perfeito. Deus vai nos usando para a sua glória, vai nos limpando, vai nos ajeitando, aleluia, para o louvor da sua glória. Então perceba, quando Deus deu uma missão para a igreja, Ele deu para a sua igreja. Ele não deu para você e nem para mim, Ele deu para a sua igreja. Eu quero fazer se eu tivesse falado: pastor, quer saber? Obrigado aí pela dica, mas eu vou subir para o sertão de qualquer jeito. Eu estou indo, tá bom? Obrigado, mas eu estou indo. Às vezes você tem um planejamento, você quer fazer alguma coisa, você vai procurar o conselho da igreja, os irmãos da igreja, e eles falam ao contrário, e você fala: não, está tudo na carne. Eu vou fazer porque Deus falou comigo. Deus falou, o que eu vou fazer? Vou obedecer. Agora, se vocês não ouvem a voz de Deus, problema de você. Está repreendido em nome de Jesus. A obra é da igreja. Jesus chama os discípulos para que eles fossem de 2 em 2. Deus não entregou esse ministério para mim exclusivamente, para eu fazer o que eu quero com ele, mas entregou para a sua igreja. E como eu sou a sua igreja, eu obedeço. E olha que coisa maravilhosa. Então agora os discípulos estão indo de 2 em 2 caminhando. Está indo lá João e Tiago, e Jesus fala para eles: olha, vocês vão
de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, eu lhes dou autoridade, vocês vão expulsar os espíritos imundos. E aí então eles começam a ir, e de repente no meio do caminho, João fala para Tiago: Tiago, eu estou um pouco cansado, vamos voltar? Eu acho que já deu até aqui, vamos voltar? Então Tiago fala: não, João, oxê, o Tiago é da Paraíba, oxê, aí fala: João, vamos embora, olha lá, a cidade está... Não, Tiago, vamos voltar, estou morto de cansado. Não, Tiago, João, vamos embora, vem cá, me dá a mão aqui. E pega João e vai caminhando com João, e chega lá, Deus faz uma obra maravilhosa naquele lugar. Então no final daquela obra, João fala para Tiago: Tiago, e agora? Aí Tiago fala: rapaz, sabe que agora quem está cansado sou eu? Vamos voltar? João fala: de jeito nenhum, agora que eu estou cheio do Espírito Santo, vamos embora nós dois, vamos para a próxima cidade. E Tiago fala: ai meu Deus, tá bom, João, vamos lá. É assim que acontece na vida do crente, é por isso que ele coloca um do lado do outro, porque no dia que a gente está triste, o outro fala: rapaz, vamos embora, olha o que Deus fez na tua vida, olha o que Deus fez na minha vida, vamos continuar. E você fala: não, mas eu não aguento mais o pastor Vanderlei. Toda vez aquela mensagem, ele chega lá e ele fica sorrindo, e ele olha para mim e fica rindo para mim. Não aguento mais ver ele rindo para mim. Ele me vê, só falta quebrar meus ossos, me dá um abraço que quebra, e eu não aguento. E de repente outra pessoa fala assim: rapaz, é que você não sabe o pastor que eu tinha. Não olhava para minha cara, não falava comigo, não me dava bom dia, nem boa tarde. Vamos embora. Ele fala: rapaz, não é que é verdade mesmo? É melhor ter um cara que quebra minha costela do que... E aí, irmãos, a gente vai um ajudando o outro. O marido está desanimado, está triste, a esposa chega lá, faz um cafuné, dá um café para ele e fala: amor, levanta a cabeça, vamos embora, Deus está no nosso meio, Deus vai nos dar graça. O filho não quer mais saber, e o pai entra lá de noite e fala: filho, o que está acontecendo? Ah, pai, eu estou desanimado, eu não aguento mais. E o pai fala: filho, vamos embora, eu vou te ajudar, eu vou caminhar com você. E você chega numa reunião da igreja, está meio tristonho, alguém percebe, te encontra no corredor, te dá um abraço e fala: irmão, fica firme aí no Senhor Jesus. E você volta para casa mais animado. É assim que Deus faz. Quem é que está do teu lado aí? Você conhece essa pessoa, não? Pois é, Deus colocou do teu lado para caminhar com você, para te ajudar, para te fortalecer. Jesus podia ter mandado, irmãos, se Jesus manda os 12 apóstolos, os discípulos, se Ele manda eles separados, o resultado ia ser muito maior, talvez, porque a quantidade, eles poderiam alcançar mais cidades, mas Jesus manda de 2 em 2. Vocês vão andar juntos, vocês precisam aprender a andar juntos. Eu não sei quem foi que foi com Judas, mas alguém teve que caminhar com ele. Talvez você tenha que caminhar com Judas em um período. E aí é só você fortalecendo Judas e falando: se converte, Judas. Judas, por favor, se converte, Judas. Mas eles foram juntos. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Versículo 8. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro. Jesus dá autoridade para os discípulos. E a Bíblia diz que toda a autoridade pertence ao Senhor Jesus. Quando ele estava falando com seus discípulos, indo já embora, ele disse assim: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Não tem poder para mais ninguém. Não tem 5% para o governador X, nem 10% para o governo tal. Todo o poder pertence a mim. Aleluia. Eu sou todo poderoso. E ele disse: e eu dou autoridade a vocês. Vão em meu nome. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, Ele te dá autoridade, porque você carrega o nome dEle, a mensagem do Evangelho. Os discípulos estavam agora recebendo uma ordem. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem... Irmãos, Jesus não deixou eles levar nem comida. Pedrão queria levar uma traquinas. Jesus falou: não, porque a de morango é a que eu mais gosto. Não leva traquinas. Eles queriam
Jesus é muito claro, vocês não vão levar nada. E aí os discípulos começam a pegar a mochilinha lá, o Pedro e o André que já iam juntos, o André fala, Pedro, já vamos levar uns 3 peixinhos aí, aproveitar que ele multiplicou aqui de novo, é o melhor peixe que tem para a gente comer. Cadê os cestos dos pães que ele multiplicou lá no monte? Tá ali no canto, pega lá, vamos pegar já uns pãezinhos para a gente, que a gente vai comendo no caminho, ele já vai multiplicando. No meio do caminho, não vai faltar comida. Mas Jesus disse, vocês não vão levar. Mas Senhor, é porque eu e o Pedro combinamos de ir lá para Guaratinguetá. É longe para danar, Jesus. Jesus, deixa eu levar um pãozinho. E Jesus fala, vocês não vão levar nada. Então imagino que os discípulos olharam um para a cara do outro e falaram assim, agora não tem mais jeito. Bom, então, como eu sei que de noite faz frio naquela região, vou levar uma blusa. E Jesus fala, nem roupa vocês vão levar. Senhor amado, mas nem roupa. Não vão levar. Não leve. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, que é uma vara para ajudar no caminho. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, você precisa aprender que você não vai depender dos seus recursos. Que o recurso vem de Deus. Mas poucas pessoas vivem essa experiência de depender do Senhor. Porque sempre estão colocando uma traquinas na mochila. Sempre está colocando uma blusa a mais dentro da mochila. Mas e se faltar para mim amanhã? Deus mandou eu fazer, mas e se? Deixa eu já me preparar. Porque não confiam no Senhor. E o Senhor estava dando uma lição aos seus discípulos. Vocês vão aprender agora a confiar em mim. E então, se você quer fazer a obra de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer, quando Ele te enviar, quando Ele te der um projeto, quando o pastor te convidar a fazer alguma coisa na obra de Deus, confie plenamente no Senhor. Que a palavra vem dEle, que a capacitação vem dEle, que Ele vai te usar, que a glória pertence a Ele. Amém? Então os discípulos saem, e agora estão indo no meio do caminho, carregando uma mensagem. Você tem uma mensagem, desde o dia que você aceitou Jesus no seu coração. Se você entregou a sua vida verdadeiramente ao Senhor, o Espírito Santo já começou a fazer uma obra na sua vida. E há uma inquietação no seu coração. Às vezes a inquietação vem por causa de uma mensagem que você ouviu. Às vezes vem por causa de um louvor que você cantou. Às vezes é dentro do seu carro. Há uma inquietação no seu coração. Você se sente às vezes como se você tivesse petrificado, querendo se desatar, fazer a obra de Deus. Mas sempre tem alguma coisa que te impede. Ou é um filho, ou é o marido, ou é o dinheiro, ou é a sua agenda muito apertada, ou é o seu trabalho, mas você fica com uma inquietação no seu coração. Saiba que essa inquietação é o Senhor Jesus que está colocando em você, para que você o sirva, para que você confie nele. Então eu vou ter que abandonar tudo e ir para a África? Não, você tem que obedecer ao Senhor onde você está. Amém? Obedeça ao Senhor. E agora é hora de confiar no Senhor, porque Ele deu uma mensagem para eles. O versículo seguinte deixa uma lição importante para mim e para você. Preste atenção, diz assim, no versículo 10, Jesus dá uma recomendação aos discípulos. Primeiro Ele deu uma ordem a eles, não levem nada. Vocês vão aprender a confiar em mim. E no final, eu estou terminando já, irmãos. No final ele diz assim, no versículo, a recomendação que ele dá no versículo 10. E recomendou-lhes, quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. E então agora os discípulos têm uma mensagem. Tem uma recomendação do Senhor Jesus. Mateus capítulo 10 está relatando essa mesma passagem. E lá em Mateus ele diz o seguinte, Jesus diz a eles, quando vocês chegarem numa cidade, procurem um lugar que seja de gente honrosa para que vocês possam ficar.
gente que tenha honra. Então eu quero dizer a você, em nome de Jesus, nessa manhã, você tem uma mensagem no seu coração. Cuidado com as pessoas com quem você anda. Cuidado com as pessoas com quem você faz um churrasco de vez em quando. Há uma responsabilidade do Senhor na sua vida. Deus chamou você e te deu uma responsabilidade de carregar a mensagem do Evangelho. Então Jesus diz a eles: tomem cuidado onde vocês forem ficar, porque a mensagem que vocês carregam é preciosa. E vocês não podem dar testemunho, mau testemunho dela. Uma vez um jovem me falou assim: se eu falar uma heresia aqui, depois você corrige com a igreja, amém? Um jovem falou assim para mim: é pecado tomar cerveja, pastor? Eu falei: não. Ele falou: ah, bom. Aí ele foi saindo, eu falei: mas vem aqui, por que você está me perguntando isso? Então a preocupação dele era: posso ou não posso tomar cerveja? Irmãos, a questão não está em posso ou não posso tomar cerveja, a questão está em mau testemunho que a gente dá. Se você passar na frente de um bar e eu estiver com o Vanderlei lá, e de repente, estou lá com o pastor Vanderlei, e a gente pede Coca-Cola, salvei agora, Coca-Cola, e a gente está tomando Coca-Cola. Do nosso lado, tem outros 2 homens conversando, tomando cerveja. E você passa com seu amigo do trabalho. Você olha e fala: dá uma olhada lá dentro do bar. Está vendo as 2 mesas? Estou. Qual deles você acha que são os pastores? Tem 2 pastores lá. Quais são os pastores? O que você acha que ele vai te responder? O da mesa da Coca-Cola. É automático. É testemunho, irmãos. É testemunho de vida. Por favor, pare de tomar cerveja, em nome de Jesus. É testemunho de vida. Então, veja, você carrega uma mensagem que é muito preciosa. Você precisa cuidar disso. É por isso que Jesus disse a eles: cuidado onde vocês forem ficar. Cuidado, porque vocês carregam uma mensagem. Então nós precisamos dizer isso aos nossos filhos: cuidado com o que você está vendo, cuidado com quem você está andando, cuidado com quem você está se associando, porque Deus te deu uma mensagem, você é um testemunho vivo da glória de Deus nessa terra. Então o Senhor Jesus dá essa recomendação a eles. E então ele diz assim no final: se em algum lugar, no versículo 11, não quiserem recebê-los nem ouvi-los ao saírem dali, sacudam o pó dos pés. Irmãos, quando nós nos aplicamos a fazer a vontade de Deus, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, muitas vezes a gente dispensa energia para isso. Então a gente faz um planejamento, coloca tudo no papel e fala assim: nossa, isso vai ser uma bênção. Eu quero fazer isso para a glória de Deus. E de repente você se organiza com os irmãos e prepara o trabalho, e quando você vai executar esse trabalho, dá tudo errado. Chove no dia. A irmã que ia trazer o salgado atrasou. Ao invés de trazer o salgado, trouxe pão Puma com manteiga. O rapaz que ia trazer o refrigerante trouxe refrigereco quente. E você vai olhando para o seu projeto e falando: não é possível. Os irmãos que se comprometeram a vir não vieram. E você fala: eu não aguento mais, eu vou abandonar isso. Jesus está dizendo assim: olha, até no projeto de Deus, até naquilo que Ele quer fazer, às vezes não dá certo. Então há quem diga assim: não, mas se Deus mandou fazer, vai ter que dar certo. Mas olha, lembra que Jesus não pôde curar muitas pessoas? Ele não queria curar as pessoas? É claro que Ele queria. Mas Ele se admirou com a incredulidade. Então veja, às vezes o Deus te dá uma missão, Deus te dá uma ordem, Deus te deu um projeto, você projetou lá atrás, quando você tinha aceitado ao Senhor Jesus, alguma coisa deu errado no meio do caminho, e você fala assim: a partir de agora, eu quero ir para a igreja, eu quero sentar, ouvir uma boa palavra, por favor, não me incomode, me deixe embora para minha casa, porque eu cansei disso, então agora eu só vou receber e vou embora para minha casa, e está bom demais, afinal de contas, eu já estou indo lá, já estou dando meu dízimo, já estou ofertando na casa do Senhor, e está bom demais. Mentira do diabo, Deus nunca te chamou para isso. Então se alguma coisa deu errado lá atrás, sacode a poeira do pé em nome de Jesus. Tem um profeta do mundo aí, um profeta do cão, que ele dizia, tadinho,
Mas lá na década de 40, eu acho que ele dizia assim: levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Então, sacode a poeira, irmão. Não, mas eu fui muito ferido no ministério. Sacode a poeira. Mas a minha esposa me tratou mal aquele dia. Sacode a poeira. Mas o grupo de louvor me humilhou. Sacode a poeira em nome de Jesus. Se organiza de novo. Coloca no papel de novo. Chama os sábios da igreja. Chama os irmãos que têm sabedoria. Coloca na frente deles e fala: irmão, onde é que eu errei aqui? O irmão vai olhar o projeto e vai falar assim: oh, que legal, tinha lanche no dia? Tinha. Quem foi que trouxe o lanche? Ah, irmão fulano. A irmã, mas a irmã, rapaz, aquela irmã é do louvor. Você pediu para ela fazer o lanche? Foi, é mesmo, rapaz, devia ter pensado melhor. Quem trouxe o refrigerante? Foi o irmão tal. Mas rapaz, esse irmão é da intercessão. Você devia ter pedido para ele chegar mais cedo para ele orar, para quem estava vindo. Você pediu para ele buscar o refrigerante, provavelmente ele foi orando. Chegou lá orando, confundiu toma cola com Coca-Cola. E levou, e quando chegou lá, estava cheio do Espírito Santo, quente, né? O refrigerante também veio quente. Percebe, irmãos, que assim, as coisas dão errado sim. Dá errado com os filhos, dá errado na igreja. O problema é quando a gente fica prostrado diante dessas coisas. Nós temos uma mensagem, nós temos uma palavra. Deus nos deu uma mensagem, Deus nos deu uma oportunidade de viver o melhor dele nessa terra. E então, irmãos, agora é hora de organizar de novo. Olha para trás, lembra de quando você servia a Deus lá atrás, talvez aqui nessa igreja, talvez em outra igreja. Olha para 20 anos atrás, tudo que Deus fez na sua vida nesse lugar, tudo que Deus tem feito na sua vida. Para de se lamentar, bate a poeira do pé, replaneja, pensa como é que você pode servir a Deus com a idade que você tem hoje. Ah, mas eu estou muito velho, mas isso já, eu não aguento mais. Irmão, bate a poeira do pé e diga: Senhor, está aqui, eu tenho mais sabedoria, não vou mais cometer os mesmos erros, e eu quero te servir. Aleluia. Eu quero te servir. É isso que Jesus está dizendo. E ao final, irmãos, a Bíblia diz que os discípulos foram, os 2 versículos seguintes, eles foram e depois eles voltaram, contando para Jesus o que Jesus tinha feito. Vocês se lembram que um pouco antes eles foram expulsar os demônios e não deu ruim? Foram expulsar lá, orar pelo filho de um homem, e o homem falou: mestre, tem como o senhor orar por ele? Porque seus discípulos foram, não deu certo não. Jesus falou: até quando eu vou ficar no meio de vocês? Vocês não creem. Agora não, agora os discípulos voltam, e a Bíblia diz que eles curaram muitas pessoas, ungiram as pessoas, expulsaram muitos demônios, e agora eles voltam correndo aos pés do Senhor Jesus e dizem: Jesus, o Senhor não acredita o que aconteceu lá, embora eu sei que o Senhor sabe, mas eu vou contar. Jesus, o Senhor não sabe. E Jesus começa a rir porque ele sabia o que estava acontecendo. O Espírito já tinha falado com ele o que tinha feito. E então você chega diante do Senhor e fala: Senhor, foi um trabalho pequenininho que eu fiz, uma oportunidade pequena que o Senhor me deu, mas o meu coração está alegre, cheio da tua presença, porque o Senhor fez maravilhas naquele lugar. E o Senhor Jesus vai olhar para você, vai sorrir e vai falar: é isso mesmo, filho, sacode a poeira do pé e vamos em frente. Deus quer te usar, amém? E para finalizar, depois de muito tempo, mais quase 2 anos, que eu tinha tomado um reverso do meu pastor, que nós resolvemos obedecer, e foi a melhor coisa que nós fizemos, numa hora em que nós não queríamos obedecer. Então ele nos chamou e falou assim: Alan, você está pronto para subir para o sertão? Eu tomei um susto, irmãos, porque eu não esperava mais. Eu já estava planejando cooperar de longe, e então ele falou: pode ir. E aí nós fomos, e o resultado é tudo isso que nós vimos. Começamos dentro de casa. Comece onde você está. Confie no Senhor, porque você não vai precisar do seu dinheiro. Não vai precisar, você vai precisar do seu coração. Firme nele. Você carrega uma mensagem, a mensagem do Evangelho. E Deus se responsabiliza por essa mensagem e vai te usar poderosamente, amém? Então eu finalizo cantando uma canção
para a glória de Deus, de tudo que Deus está fazendo no nosso meio lá. Eu tenho 4 minutos, por exemplo, mais ou menos. Eu posso passar um vídeo para os irmãos, rapidamente? Enquanto isso eu vou pegando aqui o meu. As pessoas perguntam por que evangelizar no sertão. E eu queria falar para você que existem mais de 6.000 povoados não alcançados. Esses povoados você acha que pode ser uma casinha perto da outra, um bairro perto do outro, mas são lugares que a gente nem imagina que existe. E aí as pessoas sempre me perguntam, mas a gente pode evangelizar onde estamos? E a gente não só pode, como a gente deve fazer isso. Só que você imagina que no Sudeste, cada lugar que nós vamos, nós encontramos uma igreja, numa esquina ou ali na outra esquina. E aqui você tem quilômetros de distância sem a presença nenhuma do Evangelho. O público-alvo do Impacto Sertão Clama é o mesmo público que nós atuamos aqui no Sertão como agência missionária, né? A nossa agência ela atua nos povoados onde a igreja não conseguiu chegar ainda, né? Então são povos que ainda não alcançados pelo Evangelho, pessoas que têm necessidade de roupas, pessoas que têm tanto necessidade do espiritual como social. Então o Impacto Sertão Clama ele veio justamente para atuar na mesma área que nós. Nós vamos aonde as igrejas não conseguem chegar, nos povoados onde estão os povos não alcançados pelo Evangelho ainda. Todas as vezes que nós pensamos na obra missionária, nós lembramos dos missionários e nós desejamos que ele seja apoiado, que ele seja consolado, que ele seja incentivado. Nós pensamos em cooperar com o missionário que está no campo. Para nós que somos missionários, pastores que estamos no campo, né, aqui no Sertão, é muito importante essa ajuda do Sertão Clama, né? O Sertão Clama, quando ele vem à nossa cidade cooperar com a gente, justamente tem muito a ver com o nome, né? O Sertão ele está clamando por ajuda. Nós, pastores que estamos à frente do campo, nós levaremos muito mais tempo para fazer o que o Sertão Clama consegue fazer em um impacto. Então, para nós, é de suma importância para o crescimento da obra do Senhor. Próximos de nós, para fazer que o projeto aconteça, nós temos os irmãos que cooperam com a gente, com logística, administração, intercessores. Nós temos pastores que nos aconselham e indiretamente nós temos as igrejas que procuram o Sertão Clama para poder fazer os recursos chegarem no campo missionário. O voluntariado surgiu na minha vida num período muito difícil, que foi quando da fase de falecimento do meu marido, que foi em outubro de 2018. E nesse momento eu fui desafiada a dar continuidade na minha vida, mas através do voluntariado. Eu amo o povo de Brasil, eu amo os brasileiros e Deus colocou minha vida aqui. É supernatural. Eu disse sim, Deus, eu vou para essas nações. Sertão Clama é 100% voluntariado. E quando você quer servir, quando você é chamado para ser um missionário, você tem que entender que você vai estar atendendo a necessidade de uma população, de uma nação, e é sempre uma necessidade envolvida, seja ela social, espiritual ou emocional. A gente ouve muito falar na mídia sobre a realidade do sertanejo e eu não conhecia isso. Eu falei, Deus, eu preciso conhecer. E então eu fiz a inscrição. Eu não tinha dinheiro para vir e pessoas me ajudaram, pessoas que falaram assim, olha, vai lá, alguém tem que fazer alguma coisa, eu não posso, vai você. E eu toquei. Por perceber a carência, né, desse lugar onde parece que é esquecido por muitos que fazem a obra de Deus. E tive a oportunidade agora, conhecendo o Sertão Clama através da minha filha, que me mandou um link, né, do trabalho, e eu fiz a inscrição e agradeço a Deus por ter sido aprovado e estou aqui. O que me motiva a estar aqui é quando o Senhor nos diz que Ele nos deu o Ministério da Reconciliação e confiou a mim a palavra da reconciliação. Isso me traz uma responsabilidade muito grande. A palavra da reconciliação, ela está comigo e foi confiada por Jesus Cristo. Então eu tenho
essa obrigação. Eu acho que aqui nós viemos para servir, mas na verdade nós somos, né, recompensados por isso. O trabalho de voluntário tem edificado muito a nossa fé, principalmente nas casas onde vamos. O retorno que nós temos das pessoas, né, que a gente vai doar alguma coisa, não tem preço. É algo assim que Deus tem tratado diariamente no meu coração. A gente tem um dever de passar o que a gente já recebeu. E a gente vai em lugares que a gente vê que a realidade é muito diferente, né, cara? E a gente tem uma vida muito privilegiada e às vezes não dá valor, mano. Então acho que a gente levar um pouco disso, assim, pra quem precisa é quase uma obrigação, assim, um dever que a gente tem. Porque eu enxergo, um tem uma profissão, no meu caso professor, outro é dentista, outro pode ser médico, empresário, e a gente juntando todas essas partes, a gente funciona em perfeita sincronia. Que a gente não precisa ficar falando palavras, escrevendo textos, mas sim a gente mostrando com as nossas atitudes, como se deve ser feito, como deve ser amando os outros, cuidando do próximo, né? Todas as vezes que vem um voluntário para o campo missionário, eles acrescentam muito na vida das pessoas. Eles conseguem impactar a vida do sertanejo, porque muitas das caravanas que recebemos aqui em Afrânio, eles tiveram um trabalho relevante. É um trabalho que não só agrega o evangelístico, mas o social. A principal característica do voluntário para ele vir para o sertão é ele entender a mensagem central da Bíblia, que é o amor. Independente da placa denominacional, independente da religião, você pode ser um voluntário e vir para o sertão, servir ao povo sertanejo. E às vezes as pessoas pensam assim, eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas às vezes você é um dentista, você é médico, você tem uma profissão que pode estar ajudando aqui no sertão. Então, a característica principal de quem quer ajudar é justamente o amor. Se você tem amor, você pode usar aquilo que o Senhor colocou na tua mão como profissão para estar abençoando o povo sertanejo. Qualquer ajuda que chega é muito bem-vinda. Então tem a pessoa que ajuda, mas não consegue vir para o campo missionário. Ela não tem saúde, ela não tem estrutura espiritual para estar num lugar desse, ela não tem uma estrutura mental para suportar ver algumas coisas. E aí, eu entendo que é esse voluntário que faz a gente chegar aqui. Porque ele tem, além desses problemas, ele também pode ter um impeditivo do trabalho, da família, das responsabilidades de onde ele mora, na cidade onde ele mora. Então é esse voluntário que faz a gente chegar no campo, que envia recursos, que abençoa levando doações, que cuida para que as coisas cheguem até o sertão. E o outro lado é o outro voluntário que vem até o campo. O que falta é isso, pessoas verdadeiramente que estejam querendo fazer isso, trazer o evangelho, mostrar a palavra, estar ali direto com a pessoa, no 1 a 1, conversando sempre, discipulando, pessoas que estejam dispostas realmente, porque é difícil encontrar pessoas assim, muito complicado. Nós já recebemos telefonemas dizendo assim, olha, precisamos de socorro porque existe em tal lugar que as crianças estão tomando álcool na mamadeira. E aí você está lá na sua casa com uma pizza ou com um copo de leite lá do lado, você fica desesperado de imaginar que existe criança tomando na mamadeira álcool. Pinga, porque é mais barato e ela vai tomar e vai dormir. Isso é desesperador. Isso me remete que a igreja precisa estar aqui. Que a igreja precisa estar aqui. Por causa do leite, claro, mas é por causa da esperança. Eu costumo dizer, Deus me deu uma visão um dia, e eu falei, a gente tem que ir para entregar comida, ou a gente tem que ir para falar do amor de Deus. Porque a gente precisa das duas coisas, mas Deus me mostrou 2 pratos. Um prato tinha comida, bastante, e o outro prato estava vazio. E eu falei, Deus, esse prato de comida é o quê? E Deus falou para mim, esse prato de comida é quando vocês chegam e socorrem, mas o prato vai ficar vazio. E quando o prato ficar vazio, a única coisa que eles vão ter é a esperança, que sou eu. Então, quando ele tem a esperança, que é Jesus, ele, no dia que o prato estiver vazio, ele vai pedir o socorro.
ele vai ter o socorro que é Jesus. Então por isso que a igreja precisa chegar, porque a vida do sertanejo é de muita dificuldade. Se a gente anunciar Jesus, e Jesus é a esperança, e eles aceitarem isso como uma verdade, eles vão seguir. E aí muda a história. Todos podem ser voluntários. Todo aquele que deseja ajudar alguém, abençoar a vida de alguém, ele pode ser voluntário. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Há uma mensagem no nosso coração que nos alcançou. E essa mensagem nós queremos anunciar em toda esta cidade, no sertão do Brasil. Usa os Teus filhos aqui, Senhor. Usa essa igreja, Senhor. Usa a estrutura dessa igreja para a Tua glória. Usa os irmãos dessa igreja para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, dá força ao abatido, ao cansado. Aleluia. Aquece o nosso coração com a verdade da Tua palavra. Nós queremos Te obedecer. Confiamos no Senhor. Aleluia. Saudade da minha terra, das crianças e dos animais. Saudade da minha roça e dos meus canaviais. Saudade da lua cheia, da lua nova também, daquelas lindas estrelas que só o céu do meu sertão tem. Saudade do pé do chão, da poeira na estrada, do escondido e das histórias por seu Gilberto contada. Saudade daquele tempo e dos irmãos que lá deixei. Saudade dos devocionais, quem sabe um dia volto também. Saudade que vai e vem, que o tempo jamais desfaz. Saudade, doce saudade, saudade boa demais. Saudade que vai e vem, que o tempo jamais desfaz. Saudade, doce saudade, saudade boa demais. Obrigado, meu Senhor, por me abençoar, por essas coisas lindas poder vivenciar. Finalizando esse cordel, eu vou para nunca mais me esquecer das coisas extraordinárias. Ai, ai, das coisas extraordinárias. Ai, 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 obrigado, Senhor, que no sertão pude ver. Louvado seja Deus.